Quais são as atividades permitidas ao MEI? Qual que é a atividade que eu vou colocar aqui? Como que eu escolho essa atividade? Nessa aula aqui a gente vai entender esses pontos. Primeiro eu quero começar te explicando alguns detalhes, tá? Porque pode causar confusão para você na hora de escolher a atividade certa para o seu negócio. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos compreender o que significa fabricação, o que significa comercialização, tá? E prestação de serviço. Quando a gente vai ali olhar as atividades, muitas das vezes a gente vai se encontrar com o seguinte termo: comerciante, que é a pessoa que faz a comercialização, e fabricante, que é a pessoa que faz a fabricação de um produto ou uma mercadoria. Quem é o comerciante? Quando que eu vou colocar comerciante ou comércio na minha empresa? Se você compra uma mercadoria, por exemplo, uma caneta, você compra ela pronta, essa caneta, tá? Por R$1. E você vai vender essa mesma caneta sem fazer absolutamente nada por R$1,50, você é comerciante. Você compra um tecido, por exemplo, e você fabrica uma blusa e vai vender a blusa, você é fabricante, você não é comerciante. Mesma coisa da caneta. Se eu venho aqui, tenho plástico, pego o plástico, coloco a tinta, faço todos os procedimentos e crio a caneta, foi eu que criei, ela não chegou pronta, eu sou fabricante. Por que eu tô dando ênfase nisso daqui? Porque muita gente chega pra mim olhar a empresa e a empresa está cadastrada errada. Tá usando a atividade errada, não sabia, colocou ali sem perceber, porque não entende os termos, então vamos repetir. Comerciante, comércio é quem compra um produto pronto. Comprou uma caneta pronta e eu vou vender ela por um preço mais caro do que eu comprei, tá? Fabricante, tá? Ou facção, quem faz roupa ali. O sapateiro, quem faz sapato, é quem vai lá e pega, compra o tecido, compra todas as miudezas ali, linha, tinta e tudo mais e cria algo novo. Que é, por exemplo, a blusa e o sapato, certo? Prestador de serviço é a pessoa que executa um serviço. O que é a execução de um serviço? É uma pessoa física, de carne e osso, ir lá e realizar algum procedimento, que seja no computador, que seja no equipamento. Então, é a prestação do serviço em si, mesmo que esse serviço inclua, por exemplo, algum produto. Como assim? Se eu, por exemplo, fosse uma pessoa ali que simplesmente conserta sapatos, tá? Eu não fabrico, eu não compro a mercadoria ali para fazer o sapato final. Eu não compro o sapato pronto para revender ele mais caro. Então eu só vou lá e conserto aquele sapato usando ali os materiais que eu preciso. Eu sou um prestador de serviço, tá? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Uma pessoa, por exemplo, que limpa ar-condicionado, leva ali material de limpeza, gás e tudo mais. Eu vou colocar no meu CNPJ que eu sou comerciante de ar-condicionado? Não, você só faz a limpeza do ar-condicionado. Essa é uma informação muito importante, não se esqueça dela. Quando a gente vai olhar as atividades que são permitidas ao MEI, a gente tem muitas atividades, o que às vezes traz ali cansaço para a gente entender qual que é a atividade certa para mim, principalmente por conta dos termos. Aqui abaixo dessa aula você vai encontrar a lista que a legislação traz, eu não tirei da minha cabeça, falando quais são as permitidas ao MEI. A legislação do MEI, ela fala sobre ocupação, que é aquilo que você exerce. Na lista que está aparecendo aqui para vocês, primeira coluna, você vai ver que aparece o termo ocupação. Isso nada mais é do que, de forma resumida, o que aquele profissional faz, tá? Por exemplo, aqui na primeira folha, se vocês observarem, vai ter aqui agente de viagem independente.
Quando você olha ali, você sabe o que um agente de viagem faz, certo? Independente é o termo que eles usam para falar que você é um profissional sozinho, tá? Que você está trabalhando de forma autônoma. Logo na frente, você vai ver que tem um código. O que acontece? Todas as atividades que nós temos registradas hoje, de empresas e tudo mais, elas possuem um código, que é numérico. E logo depois, a descrição desse código. Quando a gente pensa no MEI, a legislação traz para a gente que o MEI pode fazer somente aquilo que está na primeira coluna, que é a ocupação dele de fato ali. Então, ele tem que ser um agente de viagem. E o agente de viagem, ele é representado pelo código que está na frente, que é chamado de CNAE. A atividade dele é representada por esse código. E na frente ele tem assim, descrição da subclasse. É, resumidamente, a descrição daquele código, tá? Então, se você quer escolher a atividade que você vai realizar, você pode começar a pesquisar no documento, dá um Ctrl F aí, né? Ou clica para pesquisar no documento, não sei onde você está abrindo, e começa a pesquisar termos referentes àquilo que você vai fazer, ou seja, palavras que têm relação com aquilo que você vai fazer na sua empresa. Se você vai vender mercadoria, começa colocando comerciante. Comerciante vai aparecer aqui comerciante de várias coisas, como por exemplo aqui, comerciante de artigos de bebê, que são aquelas lojas ali que vendem produtos para crianças, tá? Então aí você vai ver, olha a descrição na frente, dá uma confirmada, ver se é realmente aquilo que você vai fazer na sua empresa, que você vai encontrar. Olha um caso interessante. Você já deve conhecer o tal do Uber 99 Pop ou qualquer nome que é utilizado aí para aqueles profissionais que trabalham pegando encomendas ou pegando pessoas e levando para outro lugar. Faz aquele papel do táxi de antigamente, só que hoje através de um aplicativo. Se você for digitar aqui Uber ou 99 Pop, não vai sair. Mas se eu pesquisar por motorista, ele vai me trazer aqui motorista por aplicativo ou não, independente, que é a atividade ali que a gente cadastra para quem trabalha na condição de Uber, tá? Então, aí você pesquisa, dá uma olhada que você vai encontrar. Se por tudo você não encontrou aquilo que você faz nessa lista, pode ser que você não pode estar cadastrado como MEI. E eu vou te mostrar agora um outro ponto interessante que pode te ajudar. Existe um site que é do próprio governo aqui do Brasil, tá? Que tem todos os códigos de todas as atividades. Você pode pesquisar pela descrição do código ali. Você pode pesquisar pela descrição daquilo que você faz. Vamos lá que eu vou te mostrar. Você vai acessar o site que vai ficar aqui de baixo. E vai digitar, por exemplo, contador, tá? Aqui nas atividades. Eu vou fazer aqui só para vocês verem como exemplo. Quando você pesquisar, pode acontecer de aparecer várias coisas aqui. E aí você vai olhando aqui para ver o que mais aproxima de você. Nesse daqui, contador, apareceu só um. Mas olha só, ele fala serviço de contador. Aí ele coloca o contador na frente. Se eu clicar nesse código, ele vai trazer toda a descrição para mim do que é esse serviço. Aí ele traz aqui, né, a relação, qual que é a estrutura desses códigos e tudo mais, e ele vem explicando pra gente. Ele fala o seguinte: o registro contábil das transações comerciais. E aí ele vai falar assim também, ó, essa atividade, ela não inclui isso daqui, que é essa subclasse não compreende. Ou seja, se tá falando assim, não compreende, quer dizer que se você executa, por exemplo, atividade de tratamento de dados, não é essa atividade de contador, hein? Se você descer mais um pouco, ele vai ter mais uma lista de tudo aquilo que pode ser realizado com esse código, tá? E aí ele fala aqui legalização, abertura de empresa, o serviço do contador mesmo, balanço das empresas. Então, assim, realmente é a atividade do contador. Eu identifiquei, vi aqui que é as atividades que eu faço. Vamos lá agora ver se eu acho essa atividade lá na tabela.
Pega o número desse código que apareceu para você, no caso aqui foi 6920. Você vai lá na tabela e começa a digitar o número, tá? Ele vai te falar que essa atividade não foi localizada. Na verdade, ele vai falar que esse número não foi encontrado. Por quê? A atividade de contador, ela já é proibida ao meio, tá? Eu coloquei aqui para vocês entenderem que às vezes você está pesquisando uma atividade, ela tem o código dela, só que ela não está na lista, porque ela é proibida para ser meio, tá? Então você pode pesquisar para ter certeza, verificar, e pode acontecer também de você achar o código lá, só que aí quando você digitava aqui na planilha você não encontrava. E essa é uma ferramenta que pode te auxiliar. Então, assim, de forma resumida, hoje, quem não pode ser MEI, no geral, são as pessoas que exercem algum tipo de profissão regulamentada, tá? Por exemplo, médico, contador, advogado, engenheiros, esses aí não podem já de forma explícita, tá todo mundo já ciente que não pode ser registrado como MEI. Então, você olha aqui, analisa, verifica tudo certinho, coloca tudo o que você vai fazer, que você vai encontrar as atividades para o seu negócio. Posso colocar mais de uma atividade? Pode. Quantas atividades? Assim, o número é muito alto. Mas deixa de forma resumida, coloca só aquilo que você vai fazer mesmo, fica até melhor para você se organizar. E antes de finalizar essa aula, eu quero falar para vocês das últimas colunas que tem aqui nessa planilha. Se a gente for observar essas últimas duas colunas, elas trazem uma informação muito interessante para a gente. Ela traz o seguinte, ISS e ICMS, são as duas últimas colunas. Se por um acaso a sua empresa, a sua atividade que você escolher, vamos usar aqui como exemplo do agente de viagem, ele tiver com esse S no ISS, significa que você vai pagar imposto para a prefeitura, tá? Não é que você vai pagar imposto lá, mas o seu imposto que vai estar dentro da guia do MEI vai para a prefeitura. E significa que também você obrigatoriamente vai ter que estar registrado na sua prefeitura. Todas as empresas são obrigadas a se registrar na prefeitura, mas o prestador de serviço, que é aquele que vai aparecer aqui para a gente, que tem um SIM no ISS, tudo que você vê aqui que tem ISS são prestadores de serviço, tá marcado como esse. Ele tem, digamos que, uma responsabilidade maior de estar realmente cadastrado ali na prefeitura, tá? Então, você já vai estar sabendo disso. E caso a sua empresa, ali na atividade que você escolher para o seu MEI, tiver marcado no ICMS, S também, que significa sim ali, significa que além de você estar registrado obrigatoriamente na prefeitura, né, que a gente já tem obrigatoriedade, a sua empresa, ela também responde obrigatoriamente para o fisco estadual e ela é tributada pelo ICMS, que é um imposto do Estado referente à circulação de mercadorias, comunicação e serviços de transporte, tá bom? Então você consegue verificar. E sabe o que também é interessante em relação a essa coluna? Porque ela também te diz como que vai ser o seu imposto. Se por acaso você colocar uma atividade que tem aqui marcado no ISS, o seu imposto ele vai ser adicionado do ISS. Se tiver marcado o ICMS, vai ser adicionado o ICMS lá na sua guia também. E se por um acaso você tiver outras atividades que tem tanto o ICMS quanto o ISS, a guia sua do MEI vai vir com esses dois impostos. Se está com alguma dúvida, tiver dificuldade para classificar a sua atividade, aquilo que você faz, você pode também colocar aqui nos comentários, tá?